família Triunfo Glorioso da Fé, e é um prazer ter você aqui conosco, amém? Fale com a pessoa que está do seu lado, bacana que você está aqui, que bom, quero ser seu amigo. Aleluia. Se você não é casado, baixa aí, irmão, tá feio esse negócio. Se você não é casado e a pessoa que está do seu lado também não é, quem sabe, né? Quem sabe? Então, queridos, abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, vamos começar por aqui, vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vocês estão animados ou desanimados? É isso aí. Como é que os animados fazem? Glória a Deus. Muito bem. Vocês estão com expectativa do quero te ver ou não estão nem aí? Estão nem aí? Está com expectativa mesmo do quero te ver? Já pagou? Já pagou? Não? Já se inscreveu? Pelo menos. O primeiro passo é se inscrever, ok, querido? Depois é pagar e terceiro é ir. E desfrutar daqueles dias que Deus tem preparado para nós. Gera expectativa no seu coração, ok? Gera expectativa no seu coração. São dias tremendos. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Diga, eu vou abrir meu coração para receber a palavra de Deus. Diga, Senhor, pode falar. Que eu aguento. Glória. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Digam comigo, mas o fruto do Espírito é. Vamos dividir em três: amor, gozo e paz. Muito bem, o que mais? Longanimidade. Oxe, é ruim essa palavra, né? Digam comigo, longanimidade, benignidade e bondade. Vamos repetir os três primeiros. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos dizer junto? Amor, gozo e paz. A outra parte, longanimidade, benignidade e bondade. Vamos dizer junto: longanimidade, benignidade e bondade. Os três últimos: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pronto. Vocês decoraram agora o fruto do Espírito? Você divide em três grupos: amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade. E depois, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Longanimidade é ter um ânimo longo, é ser paciente. Benignidade é devolver o mal que alguém lhe fez com o bem. Ok? E o que é bondade? É bondade. Ok? Bondade é bondade. É fazer coisa boa para os outros. Então vamos lá, longanimidade. Vocês têm que aprender a falar difícil, minha gente. Você chega em casa e diz: mamãe, aprendi uma palavra nova. O que foi? Longanimidade. O que mais, meu filho? Benignidade. E o que mais? Bondade. Não, bondade ela sabe. Mas longanimidade, benignidade não são tão comuns na nossa fala de hoje. Quais são as três últimas? Diga comigo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas coisas são o quê? Diga comigo: o fruto do Espírito. Ok? Então, existem as obras da carne e existe o fruto do Espírito.
As obras da carne, elas são fruto, resultado do descontrole humano. O que são obras da carne? Descontrole. Tudo que tem descontrole vai ser obra da carne. Ok? E aí a Bíblia enumera um monte delas. Por exemplo, no versículo 19 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, ele diz assim: ora, as obras da carne são... Aí ele começa a dizer: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, comando vermelho, essas coisas, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes a estas, as quais eu vos previno, como antes preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, ok? Então veja, obras da carne, fruto do Espírito. Eu posso viver nas obras da carne, ou eu posso viver no fruto do Espírito. Se eu viver nas obras da carne, a Bíblia diz: esses não entrarão no reino de Deus. Ok? Então, o conselho das Escrituras é: não se engane, não se iluda. Quem pratica tais coisas não entra no reino dos céus. Então, a gente precisa descobrir o que é que a gente faz para entrar no reino dos céus, amém? Se as obras da carne não me deixam entrar no reino dos céus, então eu tenho que descobrir o que é que me faz entrar no reino dos céus. E no versículo 22 que nós lemos, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é o ticket para entrar no reino dos céus. O pessoal fala que quando você chega no reino dos céus, o São Pedro vai perguntar, né? São Pedro vai fazer algumas perguntas. Claro que tudo isso é folclore, né? São Pedro não vai perguntar coisa nenhuma, não vai estar na porta do céu. Isso é conversa para boi dormir. Mas assim, para a gente entender, figurativamente falando, é como se você chegasse na porta dos céus e alguém vai perguntar: cadê o ticket? Eu disse: que ticket? Não tem ticket não? Tem não. Qual seria o ticket? O fruto do Espírito. Quem não desenvolver o fruto do Espírito não tem o ticket para entrar no reino dos céus. Então, se tem uma pregação que a gente deveria pregar, é Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. O final do versículo 23 diz: contra estas coisas não há lei. Ou seja, ande nisso aqui e não haverá acusação. Ande nisso aqui e não haverá condenação. Ande nisso aqui e você estará bem. Ok? Então, como o fruto do Espírito foi dividido em 9 partes, e eu não posso falar sobre as 9 partes, eu vou ter que escolher uma hoje. E essa uma nós vamos fazer uma introdução, quem sabe alguns dias a gente discute esse assunto. Mas hoje nós vamos fazer uma introdução. E o gomo que nós vamos tomar, imagine o fruto do Espírito como se fosse uma laranja, e a gente está pegando, uma laranja não, uma tangerina. E a gente vai pegar só um daqueles gomozinhos da tangerina, e eu vou começar sobre o domínio próprio. Ok? Domínio próprio, porque a obra da carne é fruto de descontrole. E qual é o fruto do Espírito? É domínio próprio. É autocontrole. Então, se eu não tenho autocontrole, está faltando o fruto do Espírito e eu preciso prestar atenção nisso, porque eu posso estar andando na carne, na obra da carne, e estou desprezando o Espírito. Então, a Bíblia diz para a gente tomar cuidado para nós não apagarmos o Espírito Santo. Então, é possível viver de tal modo que o brilho do Espírito se apague, que a voz do Espírito se cale, que eu deixe de ouvir o que os céus estão dizendo. Eu perco a sintonia com o eterno, ok? Então tenha cuidado para você não dar lugar ao diabo, tenha cuidado para você não andar nas obras da carne, tenha cuidado para não entristecer o Espírito Santo e para não apagar o agir dele. Nós lemos sobre um autor, comentei em uma reunião de líderes, e esse autor escreveu um livro sobre o Espírito Santo. E o livro tem uma frase que chama a atenção. Você pode ler o livro todo e não prestar atenção em nada, mas nessa frase tem que prestar. E a frase dele diz assim: se eu fosse o diabo, ele fala assim, se eu fosse o diabo, e eu quisesse destruir a igreja de Deus na terra, ou o reino de Deus na terra, o que eu faria? Ele disse: eu apagaria o mover do Espírito. Essa seria a minha estratégia para destruir a igreja. Apague o mover do Espírito e você apaga
a igreja. Então, se existe algo que nós não podemos fazer, é viver de modo que o Espírito Santo entristeça. É viver de modo que a gente apague o mover do Espírito Santo na nossa vida. O normal é, onde a gente está, na igreja ou fora dela, é a gente desfrutar do fruto do Espírito. É a gente desfrutar da manifestação do Espírito Santo. É você desfrutar do gozo que o céu tem. É você desfrutar do amor que o Espírito Santo derrama em nosso coração. É você desfrutar da alegria que vem do Espírito, e não da alegria que você gera, não da alegria que vem das coisas que nós temos. Estão comigo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa história do domínio próprio. A definição de domínio próprio. Domínio próprio significa ter autocontrole, significa ter o domínio de si mesmo e da sua própria vida. Principalmente ter domínio sobre os seus próprios desejos e paixões. Estamos juntos? Então observa o que é domínio próprio. É ter autocontrole. É ter domínio de si próprio e de sua própria vida. Isso não é fácil. Principalmente domínio sobre os seus próprios desejos e suas próprias paixões. Ok? Essas coisas não são fáceis. Sem o Espírito Santo não vai dar para a gente fazer estas coisas. Então veja bem, deixa eu citar aqui para você duas frases antes da gente continuar. Primeira frase diz assim: o nosso caráter é desenvolvido quando nós fazemos algo que não queríamos, mas fazemos porque reconhecemos que é preciso fazer. Vocês estão comigo? O que é isso? É ter domínio próprio. Eu vou fazer algo que eu não estou afim de fazer, mas eu só faço porque eu sei que precisa fazer. Isso é maturidade. Isso é ter domínio sobre suas próprias emoções, sobre suas próprias paixões, sobre suas próprias vontades. Então alguém foi muito estúpido com você, por exemplo. Qual é a sua vontade? Sapecar-lhe um tapa no meio da cara, né? Dar uma rasteira nele, botar o pé no pescoço e dizer desgraça. Alguma coisa do tipo assim. E de repente você diz, sim, mas eu tenho razão. Pois é. Mas quando eu desenvolvo autocontrole, eu sou responsável pelo que eu faço. Ok? De repente eu poderia dizer, justificar a minha ação dizendo assim, bom, mas eu fiz tal coisa porque ele me tirou do sério. Mentira do sério. Então quer dizer que os outros determinam quem você é e isso não pode. Se você faz algo, você é responsável pelo que faz. Estamos juntos aqui? Então veja, nós desenvolvemos o nosso caráter e você pode ser uma pessoa de caráter ou uma pessoa que não tem caráter. Uma pessoa que não tem caráter, ela flui na sua carne, ela flui nas suas paixões, ela flui nas suas vontades. Deu na telha, ela faz. Essa é uma pessoa sem domínio próprio, sem caráter. Mas o que tem caráter desenvolvido, ele faz algo que ele não quer, mas faz porque sabe que precisa fazer. Uma outra frase: se você não dá conta de você mesmo, como Deus te colocará como líder sobre os outros? Vamos dizer junto, que essa aqui é forte. Diga comigo: se eu não dou conta de mim mesmo, como que Deus vai me colocar como líder sobre outros? Então, meu primeiro desafio de liderança é liderar quem? Eu mesmo. Amém? Estamos juntos aqui? Meu primeiro desafio como ser humano é liderar a mim mesmo. Então, preste atenção aqui uma coisa. Ter domínio próprio, nós já dissemos, significa ter domínio de si mesmo e principalmente da sua própria vida. Preste atenção nisso aqui. Nós temos recebido algumas pessoas no nosso aconselhamento pastoral. E eu digo para vocês que os problemas sempre são os mesmos. E as soluções também. E qual é uma coisa que a gente sempre constata? É que essas pessoas não estão liderando a própria vida. Então, dominar a própria vida significa ter disciplina de confrontar as coisas que precisam ser confrontadas. Tem alguma coisa que não está bom? Tem. Você está confrontando, você está se levantando contra, você está arrumando aquilo que está desarrumado? Não.
Então, se não está tendo domínio sobre aquela área. É preciso confrontar situações diariamente. É preciso tratar as coisas e corrigir as pessoas. Eu estou falando sobre o quê? Sobre domínio próprio. Se eu não exerço domínio próprio, eu estou andando nas obras da carne. Se eu estou andando nas obras da carne, o Senhor disse, você não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, precisa desenvolver o fruto do Espírito. Se você deixa tudo como está, porque você ama a paz e não quer ser chato com ninguém, uma hora as coisas vão sair do controle. Então veja, por que eu me recuso a liderar? Porque eu me recuso a confrontar as situações, porque eu me recuso a confrontar as pessoas. Por quê? Porque eu sou um cara legal. E eu não gosto de ter ninguém chateado comigo e olhando para mim com um olhar torto. Pois bem, as coisas vão sair do controle e vai chegar uma hora que a única coisa que você não vai ter é paz. Aquilo tudo que você queria era paz, mas como você não lidera, como você não domina a vida, a sua própria vida, vai chegar uma hora que você não vai ter paz porque as coisas vão sair do controle. Você está jogando a sua vida para debaixo do tapete e está deixando que os outros determinem como é que vai ser a sua vida. Você não está tendo domínio da vida. Estamos juntos? Então veja, se a gente quer consertar as coisas, a gente precisa ser líder da nossa vida. Tem uma frase famosa que vocês já sabem de cor e salteado, que diz que se você tolera alguma coisa, então não reclame dela. Ok? É muito fácil a gente só murmurar, reclamar e falar, não é assim? Colocar a culpa no outro, falar mal do outro, falar mal de uma situação que não se corrige, beleza. E você vai agir quando? Não é porque para agir eu tinha que expulsar tal pessoa da minha casa. Por que não expulsou? Por que você não fez o que tinha que fazer? Vocês estão comigo? Então, a questão que nós estamos falando aqui é: assuma o controle da sua vida. Aquela frase que diz que você tem a vida que você merece, é dura para você? Você tem a vida, diga comigo bem alto, diga, eu tenho a vida que eu mereço. Você acha essa frase justa? Eu tenho a vida que eu mereço. Por quê? Foi você que construiu ela. Não, a culpa é do meu marido. Sim, quem escolheu ele? A culpa é da minha mulher. Quem escolheu ela? A culpa é dos 10 meninos que eu tenho. Sim, quem fez eles? A culpa é porque eu nunca estudei. Sim. E por que não estudou? Quando você for buscar, você vai ver que a sua vida é sua porque você fez escolhas. Aí, o que a gente faz então para assumir? Se você percebe que você deixou as coisas acontecer e não tomou as decisões que precisava, e agora a vida está reclamando e pagando e pedindo o preço, o que eu faço? Começa a controlar, começa a dominar, começa a arrumar as coisas, começa a corrigir as coisas. Eu vou jogar o marido fora? Não dá. Existem malas que vêm que a gente tem que andar com ela, agora não dá mais. Vou jogar a mulher fora? Também não dá. É uma mala que, tipo assim, não é coisa, são pessoas. Eu tenho 10 meninos, dá para mim desfazer de 7? Dá não, 10 é teu, vai ter que viver com eles, vai ter que criar, vai ter que educar. Então coisas a gente joga fora, mas pessoas não dá. Amém? Então como é que eu vou fazer para arrumar a minha vida? Para exercer domínio sobre a minha vida? Comece a consertar o que precisa de conserto. Agora, para fazer isso precisa ser muito cabra macho e mulher fêmea. Isso só é para os fortes. Olha, tem uma coisa que acontece. A minha vizinha entra, não estou falando da minha não, citando exemplo. A minha vizinha entra na minha casa, você não tem noção. Abre minha geladeira, come meu Danone, pega o meu café, faz um sanduíche, come, deixa tudo sujo e vai-se embora. Tá, você vai corrigir isso quando? Tá chato para você? Tá, por que não corrige? Não, é porque minha vizinha, eu gosto muito dela. Isso. Então vai jogando debaixo do tapete. Uma hora a vida vai reclamar. Ok? O meu namorado, ele me trata como uma cachorra. Tá, e você vai ser cachorro até quando? Vai se levantar quando?
para que Ele lhe trate com a dignidade que você merece. Você percebe? Então, exercer o domínio próprio implica em você pegar a sua vida nas suas mãos e dizer, é assim que as coisas são. Isso é domínio. Você foi chamado para dominar. Chamado para dominar, exercer domínio. Não é para andar como capacho, não é para andar como... É para dominar. Então, o nosso primeiro desafio é exercer domínio sobre nós e sobre a nossa própria vida, porque a minha vida é minha, não é do outro. A minha vida é minha, eu sou responsável por ela. Se ela não está do jeito que eu gostaria que tivesse, então o que é que você precisa mudar? O que é que você precisa fazer? E por que não faz? Não é porque se eu fizer vai ser muito ruim, então continua como está, não reclama. A conversa está chata? Um homem sem domínio próprio, ele está entregue a si mesmo. Ele vive sem freios, está entregue aos seus próprios instintos maus. Veja, o que a Bíblia diz? A vara e a repreensão dão sabedoria. Vocês podem repetir comigo? A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança, entregue a si mesma, vai envergonhar sua mãe. Provérbio 29:15. Olhe bem o que está escrito aqui. O que é que eu estou dizendo? Que uma pessoa sem domínio próprio é uma pessoa entregue a si mesma, entregue aos seus maus instintos. Ela vai fazer coisas ruins. E o que é que vai nos ajudar nesse processo? Vara e repreensão. Olhe isso, vara e repreensão. Vocês guardam bem essas duas palavras? Vocês estão tristes, vocês não gostaram da história de vara e repreensão, né? Essa palavra ela não é boa. Ela não é boa porque ela mexe com a gente. Ok? Não é boa. Eu poderia estar pregando outra coisa mais legal. Mas como eu amo vocês, eu tenho que falar o que tem que ser falado. Eu tenho que exercer domínio de mim como pastor. Porque o pastor que ama seu rebanho dá o quê? Cajadada, né? Pastor que não dá cajadada, as ovelhas são mal educadas. Elas não crescem, elas não prosperam, não avançam. Queridos, você sabe que existem situações que não adianta expulsar demônio da vida das pessoas. Pastor, ora por mim, expulsa esse cão. Eu digo que isso não é cor de cão não, gente, isso aí. É coisa de falta de domínio, é falta de controle. Então veja, muitas vezes expulsar o demônio de uma pessoa onde você não fez nada. Porque se ela continuar fazendo o que ela fazia, ela não mudou nada. Agora, se ela mudar a mente a partir da revelação da palavra, se ela mudar o comportamento, o demônio vai sair. Ele não vai se sentir à vontade naquela casa, porque a pessoa mudou seus comportamentos. Então, se eu quero expulsar o rato da minha casa, o que é que eu tenho que fazer? Limpa a sujeira. Se eu quero expulsar as baratas da minha casa, o que é que eu faço? Limpa a pia. Não deixa resto de comida de noite. Varre debaixo do móvel. Sabe o que é que vai acontecer? As baratas vão morrer de fome, vão comer no vizinho. Porque na sua casa não tem. E como é que a gente faz isso? Exercendo domínio próprio. Se a gente não exerce domínio próprio, a gente anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, e a barata adora quem vive de qualquer jeito. Barata adora quem produz lixo. E o que eu estou fazendo aqui é tentar ajudar a limpar a sujeira, para que barata e rato não tenham vez na sua vida. Amém, queridos? Então veja, algumas pessoas chegavam para mim, aliás, chegam ainda hoje, como foi agora no Dia dos Pais, e disseram: pastor, o senhor é nosso pai. Certo. O senhor é nosso pai. E tinha algumas pessoas, alguns jovens, há algum tempo atrás, que se apegavam tanto a mim e diziam assim: nossa, você é meu pai. Meninas, né? E meninos também. E abraça muita força e diz: o senhor é nosso pai. Eu digo: é sério? É. Beleza. Sabe quando é que a coisa muda de figura? Quando vem vara e repreensão. Não! Eu só quero um pai de efeito moral, eu só quero um pai que desfile comigo.
Eu não quero um pai que me corrija, eu não quero um pai que tenha vara. Porque na hora que a vara aparecer, diz, tu é fora. A prova é tanto que vai buscar esses meninos, onde é que eles estão? No mundo. No homossexualismo, na bebida, nas festas, nas drogas. Meninos que saíram daqui. Por que eles saíram? Eles não queriam tanto um pai? Queria. E por que é que não ouve o pai? E por que é que não se submete ao pai? Você não quer pai. Porque se você quiser pai, você vai amar a vara e a repreensão. Porque é isso que te alinha. Porque você entregue a você mesmo, você vai envergonhar, você vai causar vergonha. Você vai fazer o que não devia, você vai estar entregue aos seus próprios maus instintos. Como é bom a gente está pisando fora do caminho e alguém dá um grito no nosso ouvido dizendo, para! Até que a pessoa fique tonta. O que foi que houve? Um grito de alinhamento. Para! E muda a tua rota. Como é bom, querido. Na hora que você está botando o pé fora, alguém chega e te corrige. Se você é sábio, você abaixa a cabeça, se submete e corrige a tua vida, porque aquilo é salvação. A vara e a repreensão vai trazer sabedoria ao seu coração, mas a criança entregue a si mesmo vai causar vergonha, porque loucura vai estar sendo gerada no coração dela. Provérbio 29:15. Quem ama os prazeres, outro provérbio diz assim, quem ama os prazeres vai ficar pobre. Provérbio 21:17. Quem ama os prazeres vai ficar pobre. Quantos gostariam de ter dinheiro? Domingo passado nós falamos aqui, por causa disso há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso há muitos pobres entre vós. E a pergunta que eu digo é, até quando vamos permanecer assim, pobres? Porque o que a Bíblia diz é que se eu disciplinar a minha alma, eu vou ficar rico. Por que eu não fico rico? Porque você não tem disciplina. Porque você não tem ninguém do seu lado alinhando. E se tiver, você rejeita e despreza. E a Bíblia chama isso de tolo. Você é tolo. Esse comportamento é comportamento de tolo. A Bíblia diz, repreende o tolo, ele vai te detestar e te odiar. Repreende o sábio e ele vai te amar. Percebe? Que aquele que quer pai, vai amar o pai na repreensão. Vai amar o pai na vara. Vai amar o pai quando tem alinhamento. Ali é que o coração se gruda, ali é que o coração se junta para sempre. Não é quando você está demonstrando carinho e afeto. É quando tem alinhamento. Porque ali está a maior demonstração de afeto e de amor. É alinhamento. Firmeza, ok? Então quem ama os prazeres vai ficar pobre. Porém, olha só o que a Bíblia fala. O homem que se submete ao domínio do Espírito Santo, esse tem domínio próprio dentro de si. Então eu posso andar no fruto da carne, ou melhor dizendo, nas obras da carne, ou eu posso andar no fruto do Espírito. E se eu me aproximar do Espírito Santo, me submetendo a Ele, a Bíblia fala que vai ter domínio dentro de você. Quantas pessoas chegam para nós no aconselhamento e dizem assim, pastor, eu não consigo. Eu queria, mas eu não consigo. E por que não consegue? Porque você está entregue às suas próprias paixões e aos seus próprios prazeres. Mas se houver relacionamento com o Espírito Santo, o domínio próprio que o Espírito Santo gera vai estar dentro de você. Então, sem você saber como, você vai ficar livre daquilo que aprisiona, porque o domínio próprio está estabelecido dentro. Olha só o que está escrito em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Como é que eu faço para não cumprir a cobiça da carne? Ande pelo Espírito. Aí ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, luta contra o Espírito. E estes são inimigos um do outro, para que você não faça o que você quer. Tem uma guerra estabelecida entre o Espírito e entre aquilo que sua carne quer. Ok? O que é essa carne? É aquela criança mal educada. Aquela criança que não foi disciplinada.
aquela criança que não foi corrigida. Queridão, nós só temos idade, mas nós somos criança. Por dentro nós somos criança. A gente precisa desistir das coisas de criança. Mas na verdade, nós somos aquela criança mal educada que quer fazer o que quer. Só que agora nós somos adultos e ninguém está lá para dizer para a gente, não faz! Não come pirulito antes do almoço. Não tem. Aí a gente come pirulito, bebe refrigerante, faz tudo errado. Come xilito na hora do almoço. Não tem mais, porque a gente cresceu. Então você imagina que ridículo, o cara todo barbado e o pai dizendo, filho, não beba, não coma xilito na hora do almoço, filho. Não fica ridículo? Fica ridículo. Então, a gente cresce uma criança mal educada, porque não fomos disciplinados, e por causa disso, a gente tem um conflito dentro de nós. Mas se formos guiados pelo Espírito, nós não cumpriremos a cobiça da carne, ou seja, a minha carne deseja coisas, mas não vai ser feita a vontade dela, porque eu ando pelo Espírito. Mas se sois guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei. Olha só o que está escrito em Romanos 8, versículos 5 a 8. Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Escute só isso aqui. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa desistir das obras da carne. Estão comigo? Se eu quero crescer, eu tenho que me purificar. Tem coisas que a gente faz que não combina com o Espírito. Elas vão gerar morte. Torno a repetir. Domingo passado nós citamos Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz que antes de Deus criar todas as coisas, Ele nos predestinou para sermos santos. Então, o caminho de Deus para nós é para ser santo. Antes dele criar o sol, de criar as estrelas, ele disse, eu te predestinei para ser santo. É o teu caminho. É desse jeito que você funciona bem. Então, se eu decido viver uma vida que não é a santidade, eu não vou crescer espiritualmente. Eu vou ser sempre nanico espiritualmente. Sempre pequeno espiritualmente. Nunca vou crescer no meu relacionamento com Deus. Se eu quiser crescer no meu relacionamento com Deus, você tem que abandonar coisas. Amém? A Bíblia fala sobre nós subjugarmos o nosso corpo. A Bíblia fala sobre nós termos domínio sobre o nosso corpo. A Bíblia fala muita coisa sobre isso. Ela fala sobre o sacrifício vivo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa interessante. Nós cantamos aqui na igreja, ministramos louvores e adoração a Deus, mas se na minha vida diária eu não domino o meu próprio corpo, esse meu culto que eu faço aqui não funciona. O culto racional, inteligente, é aquele praticado no meu dia a dia, onde eu domino a minha carne, onde eu domino as minhas emoções, onde o que eu faço não é o que eu quero, é o que eu sei que precisa ser feito. Amém? Então, a inclinação da carne vai gerar morte. Se eu permanecer nas práticas que eu sempre pratiquei, as práticas do mundo, vai ser gerado morte na minha vida, na minha família, na minha igreja, onde eu estou. Mas se eu me inclinar para o Espírito, ele diz, você vai encontrar vida e paz. Existe um lugar que eu encontro vida e paz, e é no Espírito Santo. E no fruto do Espírito Santo eu tenho que abrir mão dessas coisas. Não funciona. Ok? Então aquela vida da bagaceira, aquela vida do errado, aquela vida esculhambada, não funciona. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero crescer em Deus, eu tenho que largar. Eu tenho que largar o mundo. Vocês estão comigo? Tem que largar o mundo. Filhos, não ameis o mundo, é o que a Bíblia fala. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Porque essas coisas são, quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Queridos, é uma decisão, ok? É uma decisão. Ou nós estamos aqui para ser crente ou não. Sim ou não? Estamos aqui para ser crente. Você é crente? Aí vem um engraçadinho que diz, até o cão é crente. É não, irmãos. A Bíblia fala que o diabo crê que estremece, é verdade, mas ele não é crente. Como você deve ser. Ele nunca vai ser crente como você deve ser. O diabo, ele é um crente intelectual. Preste atenção nisso aqui. O diabo é um crente intelectual. E qual é aquele crente intelectual? Ele sabe que aquilo é verdade, mas não pratica.
Mas o crente, na categoria que nós estamos falando, é um crente que sabe e obedece. Você quer ser crente como o diabo? Sim. O crente como o diabo eu sei que está errado, mas faz. Esse é o crente como o diabo. Mas o crente que Deus chama é aquele que é crente, mas obedece. O diabo não obedece. Então ele sabe que a Bíblia é tão verdade, que ele estremece quando escuta ela, quando ouve ela, quando sabe sobre a profecia dela, ele treme diante, porque sabe que vai acontecer. Vocês sabem disso. Teve ocasião que Jesus chegou na igreja, lá na época dele, e tinha demônios lá na vida de alguma pessoa. E o demônio se exaltou e disse, por que você vem me atormentar antes do tempo? Ou seja, o demônio está consciente de que, segundo a Bíblia, está determinado um dia que ele vai julgar, que ele vai ser julgado, ok? E ele, quando vê o Jesus entrar, diz, por que você está me atormentando antes do tempo? Não chegou o tempo do tormento. O tempo do tormento está na frente. Ou seja, ele sabe que o registro sagrado é verdade, e ele treme diante da verdade. Nós deveríamos ser crentes nesse sentido como o diabo, ou seja, tremer diante da verdade de Deus. Ok? Tremer diante da verdade de Deus. Isso nós deveríamos ser crentes como o diabo, porque ele treme, ele sabe que é tão verdade, que ele estremece diante da verdade. E algumas vezes a gente lida com a verdade de Deus como se fosse uma coisa, é religião. Não é religião, querido, é vida. As Escrituras é vida. Jesus fala, examine as Escrituras porque elas dão testemunho de mim, e nela vocês vão encontrar vida eterna. Amém? Então a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus e nem pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estão comigo? Se eu quero agradar a Deus, então eu preciso andar no Espírito. Eu preciso desenvolver o fruto do Espírito, porque aquilo agrada a Deus, não as obras da carne. Estão comigo? Vós, porém, disse o apóstolo Paulo, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora ele faz uma observação horrível, ele diz, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo está em vós. Há uma expectativa de que o Espírito de Cristo habite naqueles que creem, mas se eu estou na carne, se eu vivo na carne, se eu não mudei o meu estilo de vida, então não significa que o Espírito não está lá. Porque se o Espírito de Cristo habita em vós, é impossível permanecer praticando as obras da carne. Impossível. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, uma pergunta. Que diferença se perceberia em você se o Espírito Santo fosse retirado? Porque se nós temos o Espírito de Cristo, é natural que a gente tenha características de Cristo. Então, se o Espírito de Cristo fosse retirado, eu saberia. Por quê? Porque as características de Cristo não se manifestariam mais. Estão comigo? Então o apóstolo Paulo está dizendo, se você tem o Espírito de Cristo, então você é dele. É a prova de que eu sou de Cristo, se eu tenho o Espírito de Cristo. Então observe que tipo de obras você está praticando, que estilo de vida você está andando. Eu sei que esta palavra que eu estou pregando, ela não é uma palavra digestiva, talvez ela seja uma mão de vaca, aquela feijoada. Não, é boa de engolir, mas é pesada, dá uma indigestão, né? Talvez essa palavra seja indigestiva, querido, mas ela te alimenta. Ela alinha coisas. Então é exame, nós precisamos nos examinar. Glória a Deus. Agora tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Atos capítulo 24, versículo 25, sobre o domínio próprio. Eu estou citando para a gente ganhar velocidade, mas eu vou ler, tá bom? Luquinha, vem para cá.
Diga comigo, a falta do domínio próprio implicará em perdição eterna. Muito bem. Esse Atos capítulo 24, versículo 25, narra sobre um episódio da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava sendo julgado e a autoridade chamou Paulo para dar depoimento, para que Paulo se explicasse. Paulo estava sendo acusado de algumas coisas. Mas o governador Félix, ele estava muito interessado em saber o que era que Paulo estava pregando. Porque os acusadores de Paulo estavam dizendo, ele está pregando perversão. Ele está pregando uma seita. Então o governador Félix ficou muito interessado. Paulo, fale para mim, em particular, sobre essa seita. Aí escuta o que a Bíblia fala. E discorrendo Paulo sobre, olha só os temas que Paulo discorreu. E discorrendo Paulo sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu, por ora, Paulo, vai-te, e quando tiver a ocasião favorável, eu te chamarei. Olha que coisa linda, queridos, olha que coisa linda. O governador pediu a Paulo, me explica sobre o caminho da justiça, sobre o caminho de Jesus. E Paulo começou a pregar, e Paulo pregou 3 temas aqui. Ele pregou sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre juízo vindouro. E o governador ficou cheio de medo e aterrorizado e disse, já basta, já está bom. Essa é a atitude correta diante da palavra. O governador teve a atitude certa diante da palavra, ele ficou aterrorizado diante daquilo que Paulo pregava. E Paulo pregou sobre justiça, domínio próprio e juízo eterno. Porque, veja bem, você concorda comigo que Deus é justo? Deus é justo. Se nós gerarmos maldade, se nós produzirmos maldade, Deus que é justo vai julgar as maldades que praticamos. Significando dizer que tem um dia que Deus vai se sentar no seu trono e vai julgar os homens. Eu não sei que tipo de sentimento essa informação causa no seu coração. Deus vai julgar? Vai julgar. E se Deus vai julgar, como é que eu estou me preparando para o dia em que Ele vai julgar? Veja, se um de nós tivesse matado uma pessoa e tivesse marcado o dia em que o juiz ia decidir o nosso destino, como é que você estaria? Naquele julgamento o juiz vai dizer, tantos anos de cadeia, ou então vai decretar liberdade total. Como é que nós estaríamos? Você concorda que nós estaríamos muito ansiosos? Na expectativa de qual será o desfecho. Muito provavelmente, a gente teria vendido automóvel, a gente teria vendido casa, a gente teria vendido cavalo, a gente teria vendido tudo que tivesse. Para quê? Para pagar um bom advogado. É ou não é? Para que nós tivéssemos uma esperança de no julgamento nós ficarmos livres. O que acontece aqui? Paulo estava dizendo, pregando sobre justiça de Deus, sobre a necessidade que os homens têm de exercer domínio próprio para não andar fazendo besteira, porque Deus vai se sentar para julgar. E nós precisamos nos preparar para aquele dia em que o Senhor vai julgar. O papel da igreja como pregadora da palavra de Deus, basicamente, fundamentalmente, é preparar os homens para esse dia do julgamento. Agora, o que eu fico impressionado é quantos estão desligados. Como se isso fosse história de carochinha, como se isso fosse bobagem. Mas o que a Bíblia diz para nós é, ei, presta atenção. Se a palavra anunciada por anjos teve o seu fiel cumprimento, como não será
a palavra anunciada a nós pelo próprio Filho de Deus, você acha que não terá o fiel cumprimento? Aí o apóstolo diz assim: portanto nós, peguemo-nos firmemente nas palavras que temos ouvido, para não ocorrer que nós percamos tão grande salvação que nos foi oferecida. Então convém nos atentar mais firmemente para as coisas que temos ouvido, para não perdermos a salvação que Jesus veio nos trazer. Então veja, a falta do domínio próprio pode significar perdição eterna. Jesus diz em Mateus, capítulo 18, versículos 7 a 9, escuta o que Jesus fala. Ele diz assim: ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que eles venham. Mas ai do homem por meio de quem vem o tropeço. Preste atenção nisso aqui. Ou seja, os homens fazem coisas más. Os homens fazem coisas más. E Jesus chama essas coisas de tropeços. E ele disse: ai do mundo por causa dos tropeços. Mas é inevitável que eles venham. Porém, ai do homem por quem vier o tropeço. Quando eu li essa palavra, eu me fechei por dentro. Ai do homem por meio de quem vem o tropeço. Ele diz assim: se você vai causar tropeço, ele disse suicídio que é melhor. Está escrito em Mateus capítulo 18. Ele disse: se você vai causar tropeço na vida de alguém, ele disse, seria melhor que você amarrasse um negócio no pescoço e pulasse no mar. O juízo seria menos. Você concorda que isso é grave? Então você concorda que eu não posso viver a minha vida, tipo, vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você concorda que eu não posso viver minha vida assim? Eu tenho que viver a minha vida com responsabilidade? Porque o modo como eu vivo gera tropeço na vida dos outros. O modo como eu vivo gera dores e angústia na vida dos outros. E Jesus está dizendo: ai do mundo, ou seja, vai haver muita dor no mundo por causa do tropeço que os homens causam. Mas ele disse: ai daquele por meio de quem vem o tropeço. Olha só o que ele diz, versículo 8. Se, pois, a tua mão ou o teu pé é que está te fazendo tropeçar, corta ele, lança-o de ti. Melhor te é entrar aleijado, coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no inferno. Olha só que extremo que Jesus está colocando aqui. Era melhor. É a tua mão que está te fazendo tropeçar, diz: manda cortar. É o teu olho, manda arrancar. Porque é melhor você entrar no céu sem mão do que você entrar no inferno com mão. Porque ele disse: é para lá que você vai. Então, se a gente viver de tal modo que a gente está gerando tropeço na vida dos outros, dor e angústia na vida dos outros, ele disse: cara, isso não é um bom caminho. Aí ele disse: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Vocês estão comigo? Vocês concordam que isso é muito duro? Muito cruel? Mas o que é que Jesus está dizendo? Ele está chamando a atenção para... Você acha que Jesus quer que a gente se mate? Claro que não. Se você se matar, já ferrou, não tem mais o que possa fazer. Enquanto a vida tem esperança de mudança. Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Ele só está dizendo que o que a gente faz tem consequências. E que a gente precisa prestar atenção. Um dia ele vai se sentar para julgar. E tem justiça de um lado. E tem a necessidade de domínio próprio no meio. E tem o julgamento no outro. Então eu devo me preparar para aquele grande dia. Para a gente encerrar, deixa eu ler com você Êxodo capítulo 32, versículo 25. Se eu não exercer domínio próprio, o meu inimigo vai zombar de mim. Você está me ouvindo isso aqui?
Está escrito em Êxodo capítulo 32, versículo 25. Moisés, vendo que o povo estava sem controle, diga comigo, Moisés, vendo que o povo estava sem controle. Aí continua assim: e exposto à zombaria dos seus inimigos, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: quem é pelo Senhor, ajunte-se a mim. Olha isso, presta atenção. Ei, psiu, olha para cá. Prestou atenção nisso aqui? Qual é o contexto aqui? Desse versículo que nós estamos lendo. Moisés subiu ao monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos. Só que Moisés demorou. Ele passou 40 dias. Ok? 40 dias e 40 noites. E o povo ficou impaciente. E disse assim: bom, Moisés nos abandonou, Deus nos abandonou. Então, chamou o sumo sacerdote e disse assim: faz para nós aí um bezerro que nós vamos adorar ele. E assim eles fizeram um bezerro. Só que quando eles fizeram o bezerro, eles começaram a festejar, a comer e a transar. Eles fizeram um bacanal naquele dia. Diante de um outro Deus, eles comeram, festejaram e fizeram muitas coisas que não deviam aos olhos do Senhor. Quando Moisés estava descendo do monte, ele ouviu as músicas e disse: o que está acontecendo? Isso não é música dos que ganharam a guerra. Olha a fala dele. Isso não é música dos que ganharam a guerra. Moisés desceu. E quando chegou lá, ele viu que o povo estava sem controle. Estava sem domínio próprio. E exposto à zombaria dos seus inimigos. Ou seja, se eu não exercer domínio próprio na minha vida, o diabo vai rir da minha cara. Eu vi o Brunão falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala de Gênesis capítulo, já no início de Gênesis lá, que diz que quando Adão pecou, o Senhor deu uma palavra para Adão: do suor do teu rosto comerás. Para a mulher disse: vai ter dores de parto. E para a serpente que estava envolvida no pecado de Adão, ele disse: você vai comer pó. Brunão interpreta que o pó é uma representação do homem. O homem foi feito do pó. Então ele estava dizendo: a serpente vai se alimentar da carnalidade do homem. O diabo se alimenta da carnalidade do homem, do descontrole do homem, do desenfreamento do homem. Então ele diz: no Éden, no Gênesis, o diabo era uma pequena serpente, mas no Apocalipse ele é um grande dragão. Ou seja, a lagartixa cresceu. E a pergunta é: ele cresceu como?
resiste o diabo? Diga, firme na fé. Fraco na fé enfrenta o diabo? Quem é que enfrenta? Firme na fé. Você está firme na fé? Ou você é aquele que está em cima do muro? Ah, diga, eu não sei quem que eu sou. Então você é balde. Balde espiritual. Você não decide. Eu acho que Paulo não escreveu essa categoria. Lá tem carnal, espiritual, e o indeciso ele não colocou não, mas tem. Indeciso. Onde é que você está? Você esquece esse negócio do balde aí. Você é de Deus ou você não é de Deus? Não existe meio termo. Tá junto? Não tem, cara. Ou você é macho ou você é fêmea. Ou você é de Deus ou você não é. Não tem esse meio caminho aqui. Então, resista firme na fé. Está firme na fé ou está vacilando? É meio mundo ou é meio de Deus? Quem você é? Decisão. Eu sou do Senhor. Então ele disse, o modo de nós resistirmos o diabo é nos apegarmos com firmeza na fé que nós abraçamos. Esse é o jeito que você tem de resistir o diabo, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo com vossos irmãos na terra. Escute o final. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Escute isso aqui. Depois de você haver sofrido, ou seja, depois de você vencer o ataque, ok? O leão anda em derredor, rugindo, buscando ocasião para tragar, mas ele diz, firme na fé, resista a ele, depois de você haver vencido, o Senhor vai chegar e aperfeiçoar você, vai chegar aí, confirmar você, vai chegar aí, fortalecer você. Então aquela tentação que veio para derrubar, aquele ataque do diabo que veio para derrubar, na verdade Deus reverteu e diz, agora é mais forte, agora está fortalecido, agora está confirmado, agora é montanha, é firmeza. Estamos juntos? Para a gente terminar, não dá para resistir o diabo sendo devasso. O que é devasso? É uma cerveja. Devassa. O que é devasso? Sem ordem, sem controle, sem limites. É devasso. Fazendo o que dá na telha, sendo guiado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas paixões, pelas inclinações, pelas cobiças. Isso é devasso. Não é possível resistir o diabo firme na fé sendo devasso. Eu preciso definir, porque se eu for devasso, a Bíblia diz, os seus inimigos riem de você, zombam de você, estúpido, fraco, abestado. Olha o que está acontecendo. Ou seja, o diabo derruba para depois tripudiar em cima. Não dê mais comida para o diabo. Amém? Deixa ele passar fome. Se ele come do pó da terra, e o pó da terra é o homem, ele não vai mais comer da sua vida. Aleluia, toma essa decisão hoje. Glória a Deus. Deus vos abençoe.